Olá, pessoal. Eu estou aqui com o professor Rodrigo. Obrigada por aceitar essa entrevista tão importante para a minha formação e para de muitos estudantes de psicologia que ainda têm muitas dúvidas como um profissional pode atuar na área de psicologia social. Vou falar um pouquinho do currículo dele, não vai dar para falar tudo nessa entrevista. Então, o professor Rodrigo Márcio é psicólogo, mestre em gênero, feminismos e alteridades, especialista na área de raça, gênero, políticas públicas e direitos humanos. Tem experiência em atendimentos psicossociais, em elaboração e aplicação de projetos sociais e atua como psicólogo clínico. Atua como docente em cursos de graduação e pós-graduação. Vou começar com uma pergunta que sempre me instigou, que é o que exatamente diferencia a psicologia social das outras áreas da psicologia, como psicologia clínica, psicologia organizacional? Primeiro, agradeço a oportunidade de a gente poder dialogar e pensar junto. Eu vou pensar a partir de uma perspectiva teórica que talvez eu consiga localizar melhor a tua pergunta e a gente consegue pensar. Quando a gente vai pensando no que é psicologia social, a gente precisa pensar onde é que ela está localizada e o que ela é. A psicologia social é uma área de saber da psicologia que vai pensar temas como consciência, vai pensar como identidade, como grupo. Só que esse tipo de conteúdo não é específico da área da psicologia social, porque isso é de toda a psicologia. Porque pensar temas como consciência, identidade, como exclusão social, é pensar em toda a psicologia, em todas as áreas, não apenas nesse saber que é específico. A gente pensa que a psicologia social é um saber específico, mas é utilizada por toda a psicologia. Se a gente pensar um pouco, a gente pode pensar em temas como identidade para pensar em toda a psicologia. Você pode pensar isso na organização, você pode pensar isso na área jurídica, você pode pensar isso na área clínica, você pode pensar isso no saber dentro da saúde, dentro da psicologia comunitária, né? Como a gente pensa como uma prática da psicologia social. Então, os temas que é pensado pela psicologia social não é específico da psicologia social. É vivenciado em toda a psicologia, mas é a psicologia social que trabalha, teoricamente, com essas temáticas. E aí a gente diz, né? O que é a psicologia social? Se toda a psicologia ela é social. Toda a psicologia ela é social porque, inevitavelmente, dentro das outras áreas de atuação, vão se pensar também nessas temáticas. A psicologia social ela se aprofunda para pensar, mas você vê tudo isso nas outras áreas de saber, ou melhor, de atuação. Você não tem como, por exemplo, pensar psicologia jurídica e não pensar, por exemplo, as questões de estereótipo, de discriminação, que pode perpassar, ou colocar isso para a psicologia do esporte, por exemplo. Imagina hoje as organizações, né? Quando você pensa em psicologia organizacional, não dá para dissociar disso. Sim, então quando você vai colocando o que é a psicologia social, eu penso que é a área da psicologia que vai fazer uma análise sobre as questões sociais que estão dentro das outras áreas da psicologia. Só quem se aprofunda, mas só quem se apropria desse lugar teórico é a psicologia social. Muito legal. Eu acho que um pouco do que eu vou perguntar agora você já trouxe, né? Que é qual é a relação da psicologia social com outras ciências sociais, como sociologia, antropologia, né? Onde elas se encontram? As outras ciências ajudam a psicologia social a pensar. Se eu penso sociologia, antropologia, são áreas que vão trabalhar comportamento de grupo, né? A sociologia vai pensar o atravessamento das sociedades. E aí a gente pode pensar, por exemplo, o comportamento a partir do gênero. E como isso se constitui no lugar do indivíduo, mas também no lugar social. Observe que hoje, se a gente pensar o que é ser homem, o que é ser mulher, não é a mesma coisa de 40, 50, 70 anos atrás. Com certeza. Se a gente pensa, a gente está num movimento social bem interessante, que, ao exemplo, a gente tem estudado sobre o que é uma relação não monogâmica, tem pensado, e hoje a gente fala abertamente e discute isso em sala de aula. Sempre foi um tabu, sempre foi um tabu. Sim, falando. Porque o que é que está em jogo quando a gente abre, desvela a não monogamia, inclusive para pensar, a gente, enquanto população brasileira, e aí é um estudo cultural, e aí a psicologia precisa se apropriar cada vez mais da cultura para pensar sujeito, a sociologia vai nos ajudar muito nisso,
Porque a gente legitima a traição, mas a gente tem dificuldade de discutir relações não monogâmicas. Onde um psicólogo social pode trabalhar? Quais são os principais campos de atuação? A gente pode trabalhar dentro das organizações, a gente pode trabalhar dentro de consultoria, a gente pode trabalhar na docência, a gente pode trabalhar dentro de serviços socioassistenciais, e aí pensando no desmembramento da psicologia comunitária como a atuação da psicologia prática, esses conceitos que é pensado em psicologia social, e agora pensando em grupos de vulnerabilidade, pensando em psicologia comunitária. Então, quando a gente vai pensando em psicologia social, a gente tem uma vertente de atuação. Nesse caso, eu quando vou pensando em psicologia comunitária, enquanto atuação, eu posso pensar em toda a minha atuação enquanto psicólogo da saúde, sim, ou enquanto psicólogo da assistência social. Que também é uma outra área que corrobora bastante, sim, que se encontram com bastante intensidade, né? Perfeito, porque muitas vezes eu não posso deixar de pensar saúde e não pensar nesse sujeito, nesse social. Quem é esse sujeito? Como ele se constitui? O que é que ele acredita e pensa no que é saúde? Onde é que ele está inserido para pensar saúde? Psicologia social, ela vem pensar, e quem vai falar muito sobre isso é Silvia Lane, que é uma teórica da psicologia social. Tanto é que quando a psicologia social, é interessante falar sobre isso, a psicologia comunitária, ela surge no momento da reforma psiquiátrica, quando a gente começa agora a pensar em comunidades, né? Porque pensar em reforma psiquiátrica é pensar a reinserção do indivíduo na comunidade. Agora a gente reconhece a importância do trabalho em comunidade. Então, quando a gente vai pensando em psicologia comunitária e pensar a aplicação da psicologia social, é de fato você agora retornar não só uma psicologia que por muito tempo ela foi individual, mas agora ela é coletiva. Agora é preciso pensar na comunidade, não só apenas no indivíduo. Que é como o psicólogo social trabalha em grupos e em comunidades, na prática. Fala um pouquinho disso pra gente. Aí eu posso pensar inclusive na minha própria prática. Quando hoje não atuo mais, mas quando a gente vai pensando na minha trajetória, eu vou falar que meu primeiro trabalho ele não foi pós-formado, foi inclusive na graduação, quando eu desenvolvia pesquisa com população trans. Que a gente não falava nem população trans, a gente pensava mesmo em travestis. É a gente pensar as especificidades, por exemplo, dessa comunidade. O que era ser travesti há 20 anos atrás. Como pensar a saúde mental, como pensar, inclusive, a inserção social. Quando a gente vai pensando, e é legal falar sobre isso, que quando a gente vai pensando em comunidade, não significa que são todos iguais. Talvez a psicologia nos coloque a pensar que, apesar desses sujeitos, das pessoas tornarem-se comunidade por ter algo em comum, ainda são indivíduos e ainda cada um com sua individualidade. A gente não pode só pensar comunidade em uma perspectiva geográfica. Não, mas ela também é política. E aí entender que esses indivíduos se aproximam pela sua identidade, mas entender também que as pessoas são distintas. E aí esse olhar da psicologia que precisa ter. Esse lugar que é coletivo, mas ainda assim também individual. Mas é singular ao mesmo tempo, sim, né? Exato. Como o psicólogo social aborda questões como preconceito, discriminação, violência e exclusão social num contexto tão desafiador como o nosso? Como é que o psicólogo social, na verdade, discute e precisa pensar quais são as bases que movem o lugar do preconceito, da discriminação e do estereótipo? Cabe à psicologia, e me permita tirar isso do lugar do psicólogo social, apesar que é a gente que pensa, a gente que fomenta esse lugar do preconceito, né? Pensa essas teorias, o que é preconceito, o que é discriminação, o que é estereótipo, mas cabe a toda a psicologia, e isso está resguardado pelo Código de Ética, a pensar uma prática ou uma teoria que seja contra a qualquer tipo de discriminação, a qualquer tipo de preconceito e a qualquer tipo de estereótipo. Enquanto a psicologia social, inclusive, ela sofre muita estigmatização. Que há um lugar de trabalhar com psicologia social é trabalhar
com população vulnerabilidade. Não apenas isso, mas é pensar como tudo isso vai impactar nas outras psicologias. Porque, como você muito bem colocou, há discriminação, há preconceito, inclusive, dentro das organizações. E aí, o quanto a gente precisa pensar neste lugar que é pela via da psicologia social, para hoje o que a gente chama de programas de diversidades. Então, é a psicologia social que nos ajuda a pensar. Se você pudesse elencar algumas habilidades e competências que você considera, assim, indispensáveis para um psicólogo social, professor, quais seriam? Nossa, agora você... Eu vou deixar sem limites. Se você vai me dizer, olha, eu acho que minimamente isso. Pensar. Pensar. Pensar e criticar. Eu não consigo pensar numa atuação de um psicólogo social que não seja resíduo por pensar e criticar. Ou uma palavra que eu trago da psicanálise, né? Elaborar. Para mim são 3 elementos básicos da psicologia social. Se minimamente o profissional de psicologia, né, o profissional que trabalha na área da psicologia social, não conseguir pensar, não conseguir elaborar, não conseguir criticar, possivelmente ele pode estar fadado a cometer violência. Então a gente precisa pensar. O nosso trabalho é, de fato, pensar, elaborar, criticar e saber fazer análise, contexto histórico. Por isso, quando você pergunta assim, qual é o cerne, qual a habilidade, eu não consigo pensar outra se não pensar, elaborar, criticar. Para mim, o psicólogo social que não consegue fazer isso, ou melhor, o profissional de psicologia não consegue fazer isso, pode estar fadado a cometer violências. Bacana. Como é que você vê o mercado de trabalho para os psicólogos sociais hoje no Brasil? Infelizmente, é pouco valorizado. Por ser uma área que está muito ligada às questões sociais, ou melhor, a sociedade é uma área ainda pouco valorizada, inclusive pouco reconhecida e valorizada também entre os estudantes. Para a gente fechar a nossa entrevista com chave de ouro, Nossa. né? Já? Que mensagem você gostaria de passar para esses estudantes que estão começando na área da psicologia, que estão começando um curso de psicologia, para que eles pudessem colaborar com essa mudança de estrutura, com essa mudança de cultura, com essa mudança de consciência nesse país? No mundo, no país não, que agora a gente não vive mais num lugar, a gente... Sim, é global, né? Global. A internet tá aí. Como eles podem colaborar com essa transformação? Como professor, como docente, né? Como psicólogo, como homem preto, né? Que vivenciou todas essas situações na pele. Que mensagem você gostaria de deixar para eles? Sejam éticos. Código de ética, eu acho que nesse momento onde a internet traz a possibilidade das opiniões e todo mundo acha que pode dizer tudo e tá tudo bem e entrar no lugar, porque eu penso assim, porque eu acho assim, mas tem uma coisa muito maior do que eu, do que você, do que os colegas que estão aí atrás, do que meus colegas que estão formados, é a ética. A ética garante, inclusive, esse lugar muito maior do que o individual. E aí não é sobre mim, não é sobre você, mas sim sobre conduta profissional. E aí tá lá no Código de Ética que a gente precisa combater qualquer tipo de discriminação e violência. Então, o psicólogo, inevitavelmente, ele precisa pensar nessa psicologia social. Porque senão ele não vai saber fazer crítica, senão ele não vai saber pensar na psicologia. Então, qual é a mensagem que eu digo? Sejam éticos, sejam profissionais. Olhe para o Código de Ética. Obrigada, muito obrigada. Obrigada por seu tempo, por suas respostas, por sua forma de falar organicamente. Eu aprendi esse termo com você, né? Organicamente, por colaborar com a minha formação e de muitos alunos. Obrigada.